desculpa efetivamente por este problema técnico, mas temos mesmo que dar início à nossa sessão, porque temos mais ou menos o tempo contado para que ela dure cerca de 2 horas, e se atrasarmos muito mais vamos para perder tempo aqui em termos de horário. Sendo assim, muito boa tarde, o meu nome é Paulo Almeida, eu trabalho na comunicação da Agência Nacional Erasmus+. Estamos aqui hoje para a sessão de divulgação da acreditação Erasmus+. Connosco vamos ter ensino escolar para falar convosco, Vasco Coristo da Educação de Adultos e o Pedro Pires do Ensino e Formação Profissional. A responder às vossas questões no Padlet e também algumas que possam surgir no chat, embora por questões de organização e porque somos muitos, seria preferível que fizessem as vossas questões no Padlet e eu já explico como. Na Regi estará a responder às questões do ensino escolar a Vera Farinha, do Educação de Adultos a Sandra Caneira e do Ensino e Formação Profissional a Isabel Choquim. Temos também o apoio da Célia Pina, da Comunicação, e do Emanuel Fernandes, da nossa área de IT. Posto isto, vou só partilhar aqui convosco o meu ecrã e o Padlet, para que vejam como é que podemos fazer as nossas questões. Já aqui algumas que eu vou tentar passar depois para a pergunta normal, mas o ideal aqui para fazer as perguntas é como está aqui já no ensino escolar. É clicarmos neste mais, que vai surgir esta caixa do lado direito e vão fazer a vossa pergunta no subject. Não precisam se preocupar com imagens, links e tudo mais. Depois um dos colegas irá responder à vossa questão. Temos várias colunas, ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos, e cada um depois fará as suas respostas. No final desta sessão, peço imensa desculpa, terão a documentação e terão também o acesso à gravação que vai estar disponível na nossa página de YouTube. Não vos garanto que seja hoje ou amanhã, porque isto ainda demora depois um bocadinho, mas estará disponível na nossa página de YouTube em formato aberto para qualquer pessoa que tenha interesse possa assistir. Para aceder ao registro de participantes, teremos no final uma apresentação QR Code para que possam fazer a leitura e inscrever-se para receber a documentação e também a declaração de participação, e terão outro QR Code também para a avaliação desta sessão. Eu espero que este início conturbado não seja comprometedor para essa avaliação, mas são questões que podem acontecer. Para aquelas pessoas que não conseguem ou que não têm forma de fazer a leitura do QR Code, será disponibilizado também ou nas notas ou no chat desta reunião os links diretos para o mesmo. Espero que a sessão seja proveitosa. Passo agora a palavra ao meu colega Vasco Coristo e nos fará a apresentação. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais, agradecia que todos tivessem o som desligado para que não haja interferências na comunicação. Peço também imensa desculpa por este atraso no início devido a questões técnicas com a plataforma, mas isso já está a ser superado e as pessoas já estão quase todas dentro da reunião e as que não estão a entrar. E vamos então avançar com o que nos leva aqui a esta conversa de hoje à tarde. Então, esta apresentação está focada na acreditação KA1, portanto, que é um tipo de projeto que faz parte da ação-chave 1 do novo programa Erasmus+, Educação e Formação. Fazia só aqui uma pequena contextualização relativamente ao novo programa. Este programa que inicia agora em 2021 e que vai até 2027 vem no seguimento do anterior Erasmus+, 2014-2020, e esta transição não é uma quebra nem uma ruptura com o passado. Aliás, um dos lemas do novo programa é Evolution, not Revolution. Portanto, pretende-se que haja um desenvolvimento, um avanço, novas características, porque sim, há muitas novidades que vamos já saber, mas nada que
que seja muito diferente ou que vá contra aquilo que eram as orientações do programa anterior, que no fundo também foi evoluindo na direção deste. Então, existem aqui 5 grandes pontos de referência neste novo programa, que são a digitalização e as TIC funcionais, o investimento nas pessoas, a acessibilidade e inclusividade deste programa, que também é uma grande prioridade, fazer com que o Erasmus chegue a toda a gente, independentemente de rendimentos financeiros, de origem étnica, de localização geográfica, de casos de deficiência, enfim, o Erasmus é para todos, pretende que seja para todos e estamos a tentar torná-lo cada vez mais acessível e mais inclusivo. Também estamos a tentar caminhar no sentido de uma sustentabilidade o maior possível no novo programa. Várias medidas foram tomadas no sentido de criar viagens, alternativas de viagem mais verdes, simplificação da documentação no sentido de transformá-la mais em digital do que em papel, portanto, a simplificação de processos, tudo no sentido de reduzir a pegada ecológica do programa. E, finalmente, também este novo programa explora sinergias com outros programas da União Europeia, de modo a que se rentabilize o esforço conjunto das instituições da União Europeia para benefício de todos os participantes aqui do programa. Faço só aqui um parênteses antes de continuar para informar que esta apresentação que estamos aqui a fazer vai ser partilhada convosco mais tarde. Portanto, não fiquem um bocadinho aflitos se estiverem muito depressa, porque depois vão ter acesso à apresentação com os respectivos slides e todos os links disponíveis para verem com mais calma mais tarde. Mas, de facto, com o tempo apertado que temos, temos mesmo que andar um bocadinho depressa. O novo programa rege-se à volta de 2 eixos que têm a ver com simplificar e flexibilizar os projetos e as atividades dos projetos que são propostos nas vossas candidaturas. Esta simplificação e flexibilidade reflete-se nos objetivos que, à imagem daquilo que vimos nos eixos do slide anterior, são a inclusão, portanto, a acessibilidade para toda a gente no Erasmus, a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a cooperação e a mobilidade virtual. Nós estamos a fazer um percurso de saída de um período de pandemia em que fomos praticamente obrigados a trabalhar online e a fazer muita coisa das nossas vidas e também do nosso trabalho de forma virtual. Pese embora a causa disso seja algo negativo e nefasto, uma pandemia, no entanto, abriram-se aqui algumas possibilidades de ver como se o virtual for associado ao presencial, conseguimos aqui uma grande vantagem e rentabilização e daí nasce aquilo que se chama as mobilidades blended, ou o sistema blended, também é muito aplicado no ensino, não é? E, finalmente, a participação democrática. O Erasmus também pretende que todos nós, todos vós, tenham uma voz ativa nas decisões que fazem da Europa um espaço mais aberto para toda a gente, mais inclusivo, em que haja mobilidade, em que todas as pessoas possam aproveitar as oportunidades que estão disponíveis. Então, temos aqui um diagrama com o novo programa, em que nós vemos uma divisão em 3 ações-chave, que estão aqui representadas pela sigla KA, do inglês Key Action, portanto, Key Action 1, 2 and 3, ações-chave 1, 2 e 3. A parte que está aqui destacada a azul é o que nos interessa para a nossa conversa de hoje, que são as mobilidades, são os projetos de mobilidade. Dentro dos projetos de mobilidade, temos aqui 3 formas de os desenvolver. Por um lado, os projetos de mobilidade de curto prazo, vamos falar um bocadinho deles. Depois, a acreditação Erasmus, que vai ser o foco principal
desta reunião, que pode ser também de dois tipos, pode ser uma acreditação para uma organização individual ou uma acreditação para um coordenador de consórcio de mobilidade. E vamos também ver aqui mais à frente, com detalhe, o que é cada uma destas opções de acreditação. E, finalmente, para quem quer estar num consórcio, mas não quer desempenhar o papel de coordenador desse consórcio, também tem a possibilidade, aqui a azul mais escuro, de participar no consórcio como parceiro. O parceiro não tem tanto protagonismo no consórcio, mas também não tem tanto trabalho. Portanto, para alguém com pouca experiência que não quer arriscar muito, se calhar é uma forma de entrar, para mais tarde até eventualmente se tornar coordenador de um outro consórcio. Muito bem, não vou falar muito aqui do KA2 e do KA3, não é aqui o nosso objetivo. O KA2 são os projetos de cooperação, que há de dois tipos, as parcerias de pequena dimensão e as parcerias de cooperação. O KA3 é usado para apoiar o desenvolvimento de políticas e a cooperação, e depois ainda temos outras ações em outros campos, que é a formação Jean Monnet. Mas isso são outras cantigas, para isso haverá outras ações, sessões de formação, de informação como esta, para saber um pouco mais sobre isto tudo. O que é que muda, então, relativamente ao programa anterior? Portanto, eu já disse aqui que não há uma revolução, há uma evolução, há um caminhar que já tinha sido feito no programa anterior e tem um seguimento lógico aqui, mas de facto há algumas mudanças. Por exemplo, temos as mobilidades de alunos de longa duração no ensino escolar, a mobilidade de pessoal de longa duração e o intercâmbio de alunos também no escolar, a transitar ou a integrarem agora os projetos de mobilidade KA1. Portanto, todas estas formas de mobilidade passam para o KA1, para os projetos de mobilidade. O mesmo acontece com o antigo KA229, das parcerias de intercâmbio escolar do KA2, da ação-chave 2. Portanto, se lembram do slide anterior, é a ação relativa às parcerias. Portanto, isto deixa de existir. Como o intercâmbio escolar também é uma forma de mobilidade, isso passou para o KA1, para os projetos de mobilidade. E então, coloca-se aqui agora a grande questão, para todos os que nos estão a ouvir, de facto, o que é que querem fazer? Querem uma cooperação ou uma mobilidade? E essa é a primeira escolha que têm de fazer para saberem a que ação é que se devem candidatar. Então, se a vossa ideia é criar um projeto de cooperação com entidades de outros países para a promoção da inovação ou intercâmbio de boas práticas, nesse caso, avançam para um projeto Erasmus da ação-chave 2, KA2, os projetos de cooperação. Eu espero que não, porque senão estão no seminário errado, mas pronto, é uma opção. É preciso compreender bem que estas duas coisas não são opostas. Um projeto de cooperação também inclui mobilidades. No entanto, o foco destes projetos não são as mobilidades. Na cooperação, as organizações trabalham em conjunto para um objetivo, apresentam resultados, chegam a conclusões, etc. Mas o trabalho é feito em cada organização, a informação é partilhada, eventualmente poderá, de facto, haver alguma mobilidade para troca, para reuniões de trabalho, para troca de informações, para a apresentação de boas práticas, de resultados, etc. Mas um projeto de cooperação é diferente de um projeto de mobilidade. Portanto, se por outro lado aquilo que querem é um projeto de mobilidade para o vosso pessoal educativo, para os aprendentes adultos, para os formandos ou para os alunos, ou seja, se o que vocês querem é pegar no vosso staff e nos vossos aprendentes e colocá-los num contexto internacional para obterem daí uma mais-valia, uma aprendizagem, um incremento no seu conhecimento, então aí sim devem avançar para um projeto Erasmus da ação-chave 1, um projeto de mobilidade e, em particular, sendo aqui o foco desta reunião, é para aí que vamos caminhar, uma acreditação dentro do KA1. Portanto, é este o nosso foco.
projetos na ação-chave 1, mobilidade, curto prazo, acreditação ou parceiros de consórcio. Outra pergunta inicial que têm de se colocar é se vocês, de facto, podem candidatar-se a esta ação e, em concreto, à acreditação. É importante perceber se a vossa organização tem as características necessárias que permite que façam uma candidatura a uma acreditação da ação-chave 1. Vamos por setor. Começamos no ensino escolar. Quem é que pode candidatar-se à acreditação no ensino escolar? Em primeiro lugar, qualquer estabelecimento escolar, privado, público, escolas, colégios, enfim, o que for, que tenha uma oferta de educação pré-escolar, ensino básico ou ensino secundário, ou uma combinação de 2 ou 3 destes. Portanto, desde os pequenitos do pré-escolar até ao 12º ano, se o vosso estabelecimento escolar tem esta oferta educativa, então pode candidatar-se à acreditação. Mas não só estabelecimentos escolares, também autoridades públicas, locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas neste setor. Esta informação está um bocadinho vaga, no entanto, vão ter aqui neste link que está colocado ao fundo deste slide, a possibilidade de descarregar um PDF que tem este aspecto, que tem a lista completa de todas as organizações que podem candidatar-se à acreditação no ensino escolar. Vamos ao ensino e formação profissional, o VET. Aqui podem candidatar-se as organizações de ensino e de formação profissional inicial ou formação contínua, estas duas formas de formação. Organizações também públicas ou privadas, concorrem em igualdade, em pé de igualdade. Ou autoridades públicas, também, tal como no ensino escolar, locais ou regionais, órgãos de coordenação e organizações ativas neste setor, no setor do ensino e da formação profissional. O ensino e formação profissional abre aqui a porta ainda a mais um tipo de organização que se pode candidatar, que são empresas ou outras organizações públicas ou privadas que prestem formação a colaboradores, nomeadamente através das atividades de formação à ação. Portanto, empresas de todas as dimensões possíveis e imaginárias, pequenas, médias, grandes, com fins lucrativos. Portanto, o que interessa é que sejam empresas que prestem formação aos seus colaboradores. E aí são, então, elegíveis. Pronto, há a imagem também do slide anterior. Também aqui poderão descarregar o PDF com a lista completa de quem pode candidatar-se à acreditação no ensino e formação profissional. Finalmente, na educação de adultos, quem é que pode candidatar-se? Organizações de educação formal, informal e não formal. E aqui abre-se um grande leque de opções. As organizações de educação formal, toda a gente as conhece, os centros de qualifica, por exemplo, as escolas com ensino e formação de adultos, portanto, estabelecimentos de ensino que providenciam educação de adultos. Mas depois temos aqui educação informal e não formal, que abre a porta a todo o tipo de associações, centros comunitários, museus, teatros, ONGs, fundações, centros artísticos de artes e ofícios, enfim, qualquer organização que se dedique de forma mais ou menos sistemática e baseado num plano a dar formação a adultos, pode entrar aqui nesta oportunidade de candidatar-se ao programa. Vou dar um exemplo muito rapidamente. Um museu que tenha um serviço educativo, se esse serviço educativo regularmente faz workshops ou ações de formação aos visitantes do museu para lhes dar algum elemento cultural, história da arte, enfim, a história do país, do que for, isso é formação de adultos, isso é educação de adultos. E, portanto, esse museu pode candidatar-se a um projeto neste setor.
Depois também temos as autoridades públicas, locais ou regionais, os órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor da educação de adultos. As autarquias, portanto, os municípios, câmaras municipais, etc., os institutos públicos, secretarias regionais de educação, portanto, tudo o que sejam autoridades que regulem, coordenem ou tenham uma relação direta com a educação no setor da educação de adultos também podem candidatar-se. E pronto, tal como nos outros setores, aqui também podem consultar o PDF completo com a lista de todas as organizações que se podem candidatar no setor da educação de adultos. Então, vamos agora avançar e antes de falar na acreditação propriamente dita, temos que sobrevoar aqui um bocadinho as outras opções. Okay? Então, quais são as alternativas à acreditação dentro do K1? Lembrem-se daquele diagrama com a parte de cima azul, tinham lá 3 opções, vamos lá vê-las. No caso de não se quererem candidatar já à acreditação, se acharem que ainda precisam de um pouco mais de experiência, precisam de crescer um bocadinho como organização, etc., não se preocupem, há outras opções para uma entrada mais suave no programa, sem tanta responsabilidade, sem tanto peso inicial como a acreditação. Como é que isto pode acontecer? Então, podem participar nos tais projetos de mobilidade K1 de curto prazo, projetos mais simples e de duração mais reduzida. E também 2 formas de participação que não requerem candidatura, que são o ser o parceiro de um consórcio de mobilidade existente, portanto, o coordenador de consórcio tem de se candidatar, o parceiro de consórcio não. É convidado pelo coordenador ou propõe-se ao coordenador para fazer parte, para ser parceiro desse consórcio. Ou então podem simplesmente ser entidades de acolhimento de aprendentes ao staff. Ou seja, antes de pensarem em enviar gente para fora para ter uma experiência em contexto internacional, podem fazer a experiência ao contrário e receber aprendentes, alunos, formandos ou formadores, professores, staff de organizações internacionais que queiram vir ao nosso país e em que vocês sirvam como entidade de acolhimento e assim percebem um bocadinho quais são as necessidades de alguém que é acolhido por uma organização. E isso também dá uma excelente experiência. Ou então, podem simplesmente decidir, não quero candidatar-me à acreditação já, mas posso fazer isso mais tarde? Pode. Todos os anos, até 2027, teremos uma chamada candidaturas aberta para se poderem candidatar. Portanto, não tem de ser já. Se precisarem de tempo para digerir, para ler a documentação, etc., façam-no e candidatem-se, não agora em outubro, mas eventualmente no próximo ano. E, porque não, entretanto, se calhar avançar para um projeto de mobilidade de curto prazo. Portanto, o programa adapta-se às necessidades e ao nível de experiência da sua organização. Se de facto não têm muita experiência internacional e queriam, antes de mais, fazer uma experiência mais suave de entrada no programa Erasmus, então, de facto, a recomendação é que avancem com um projeto K1 de curto prazo. Em outono, já para breve, será publicado o convite para depois concorrerem e já direi mais à frente o prazo da candidatura. Mas, de facto, tem experiência em cooperação internacional e quer participar no Erasmus, uma base contínua, deste momento até 2027, até ao final do atual programa, então aí sim, avancem para o convite à acreditação, porque, de facto, se consideram que têm estofo para isso, nós queremos muita gente a vir para a acreditação, porque uma entidade acreditada é uma entidade de referência dentro da família Erasmus. Então, fica aqui connosco até ao final desta apresentação e também, no próximo dia 22 de setembro, pode assistir a um webinar setorial. Portanto, terão uma abordagem generalista ao formulário e o seminário vai estar dividido em 3
digamos, em 3 salas diferentes, uma para o ensino escolar, outra para o ensino e formação profissional, outra para a educação de adultos. Também haverá mais informação sobre isto, um bocadinho mais à frente nesta apresentação. Vamos agora então ver estas outras opções que eu acabei de falar, aqui com algum detalhe, mas de forma sistematizada. Projetos de mobilidade de curto prazo. Candidaturas até fevereiro de 2022. Portanto, agora no outono é lançado o convite e até fevereiro podem candidatar-se. Para que é que serve uma candidatura de curto prazo? Bem, como eu dizia há bocadinho, é um ponto de entrada mais suave para um primeiro projeto ou para quem não queira estar a participar de uma forma contínua todos os anos ou queira fazer uma participação de pequena escala. E reparem, as características apontam para isso também. São projetos de duração curta, de 6 meses a 18 meses. Atenção, isto é a duração dos projetos, não das mobilidades, não é? As mobilidades são ainda mais reduzidas. Mas pronto, o todo do projeto, desde a preparação, a mobilidade, enfim, tudo o que está à volta da organização pode ir até 18 meses. O número máximo de participantes é 30 e só podem fazer 3 candidaturas em 5 anos. Portanto, em cada 5 anos têm 2 anos de pousio. Nestes projetos damos prioridade aos newcomers, portanto, pessoas que nunca tenham feito Erasmus, ou melhor, que pelo menos desde 2014 não tenham feito, portanto, tenham tido projetos Erasmus aprovados. Este formato não está disponível a quem tenha acreditação, portanto, tem de escolher uma coisa ou outra, ou acreditação ou curto prazo. E são projetos que também têm alguma flexibilidade orçamental. Ser parceiro de um consórcio de mobilidade existente. Portanto, aquilo que eu falava, alguém que não queira já assumir a liderança de um consórcio, de ser coordenador de consórcio, mas que quer perceber como é que funciona um consórcio. Então, isto é uma oportunidade. Aqui não é preciso candidatura, é uma entrada também simples no programa, precisamente como não é preciso candidatura, não tem aquele peso burocrático, não é? De um formulário, de tudo isso que ficará nas mãos do coordenador do consórcio. E vamos ver aqui um bocadinho as regras e princípios. Os parceiros de um consórcio, tal como o coordenador, também tem que ter um OID, que é o número que os identifica no Erasmus, um número de identificação. Para isso, tem de fazer um registro, que também mencionaremos mais à frente. Devem ser identificados pelo coordenador apenas posteriormente, agora até 19 de outubro, que é o prazo limite para as candidaturas a coordenador de consórcio, estes parceiros não têm que ser identificados, só serão identificados mais tarde, quando for pedido o financiamento. A elegibilidade das organizações que são parceiros de consórcio é semelhante às dos coordenadores. Portanto, tem que corresponder ao mesmo tipo de características que tornam elegível no respectivo setor. Quem é parceiro de consórcio pode ter um projeto adicional dos de curta duração, os do slide anterior, ok? Portanto, não pode ter um projeto acreditado. E uma organização pode ser membro de, no máximo, 2 consórcios por setor. Okay? Portanto, podem até 2 consórcios em cada setor. 2 no ensino escolar, 2 no profissional, 2 nos adultos. Vamos ver agora, então, agora que já vimos as opções, as alternativas à acreditação, vamos já começar a entrar aqui um bocadinho na acreditação em si. As acreditações são de 2 tipos, vimos isso há bocadinho no diagrama, mas só há uma opção, ou seja, só podem escolher um dos formatos. Ou se candidatam para uma acreditação de organizações individuais, ou se candidatam para coordenadoras de consórcio. Esta figura do coordenador de consórcio só existe aqui no contexto da acreditação. Não há nenhum outro programa dentro do Erasmus que tenha esta figura, ok? Portanto, isto é uma coisa que têm de decidir, se querem ser acreditados para
benefício, enfim, para usufruto só das pessoas que fazem parte da vossa organização, formadores, aprendentes, staff, etc., ou se querem, de facto, expandir para uma rede em que ficam a coordenar um conjunto de organizações. Isto requer um bocadinho mais de experiência e um bocadinho mais de know-how, como é evidente, mas é muito compensador, porque, de facto, cria-se uma rede com muitas sinergias e consegue-se expandir muito mais os bons resultados que isto traz às instituições. Só podem fazer, portanto, uma candidatura por setor. Okay? Portanto, uma organização só pode fazer uma candidatura ou individual ou para coordenador de consórcio. Se opta por individual, pode fazer uma por setor. Uma individual no escolar, uma individual no profissional, etc. E a mesma coisa para os coordenadores de consórcio. Okay? Evidentemente, se querem fazer mais que uma candidatura, têm que ser elegíveis para mais que um setor. Okay? Às vezes, uma organização pode ser elegível para o setor escolar e de educação e formação profissional, por exemplo. Ensino e formação profissional, desculpe. Então, vamos ao primeiro tipo de acreditação, a acreditação para organizações individuais. Prazo de candidatura 19 de outubro de 2021. Está quase aí, mas ainda tem muito tempo para planear. A finalidade é, então, criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. Portanto, quem obtém a acreditação é um bocadinho o farol das outras organizações não acreditadas dentro do Erasmus. Quem tem acreditação é porque conseguiu demonstrar que é uma organização que vai conseguir fazer projetos de excelência. E então são uma referência dentro da comunidade Erasmus. E isso é muito importante. Por isso é que eu dizia há bocadinho, queremos muita gente vir para a acreditação. Vamos ver aqui rapidamente as regras e princípios. Tem que basear a vossa candidatura num plano Erasmus, que esteja alicerçado, enfim, no documento que seja o documento de constituição da vossa organização. Um projeto educativo, se for uma escola, uns estatutos, se for uma associação, por exemplo, um ideário, se for um centro cultural, enfim, aquele que seja o vosso projeto de raiz da vossa organização, que tenha os vossos objetivos, aquilo que pretendem alcançar como organização, o vosso plano Erasmus tem que se basear nisso. No fundo, é transpor esses princípios gerais para um contexto de mobilidade para o estrangeiro. Só se pode fazer uma acreditação por organização em cada setor, eu já tinha dito isto no slide anterior. Não precisam ter experiência prévia no Erasmus, não interessa se já tiveram experiência no Erasmus, se calhar isso poderá ajudar a fazer uma candidatura já com mais conhecimento daquilo que vão conseguir alcançar. Mas não é necessário. E muitas organizações podem, de facto, entrar diretamente no programa Erasmus através da acreditação. A acreditação é válida para toda a duração do programa, até 2027, tendo de ser atualizada com alguma regularidade, isto também se vai falar um bocadinho mais à frente. O financiamento é simplificado. A candidatura orçamental é feita numa segunda fase, só em 2022. Isto permite que uma pessoa pense só numa coisa de cada vez. Agora pensa na candidatura, no plano Erasmus, no vosso projeto, naquilo que querem fazer. Depois já pensam no dinheiro mais à frente. Vamos passar agora, então, à acreditação de coordenador de consórcio. Desculpem lá, só ganhar o fogo. Então, aqui temos o mesmo prazo de candidatura, 19 de outubro. E aqui a finalidade deste tipo de acreditação é alargar o alcance do programa, atribuindo um papel estratégico a organizações líderes no setor. Não há dúvida que quem coordena um consórcio tem uma grande responsabilidade, também tem grandes benefícios. Isto, de facto, é um grande desafio. É um desafio que depois traz muitos frutos.
regras e princípios para se conseguir uma acreditação como coordenadora de consórcio. Portanto, esta figura também já tinha falado, só existe no enquadramento da acreditação. Uma entidade só pode ter um consórcio em cada setor educativo, também já tinha mencionado. A dimensão do consórcio é flexível, portanto, o consórcio pode ter à entrada 4 ou 5 organizações e mais à frente entrar mais uma e ficam 6, entretanto sai uma, entra outra. Portanto, ao longo da duração do programa, o consórcio pode alterar-se. É evidente que às vezes há organizações que naturalmente têm um interesse em estar no consórcio, mas pode acontecer, por algum motivo, deixar de ser interessante ou produtivo, então podem sair, podem entrar outras. Como diz aqui o ponto seguinte, podem-se mudar os elementos do consórcio, não é? Pode haver uma troca. E a acreditação como coordenador de consórcio não é transferível para outro parceiro. Portanto, quem é coordenador enfim, não é para a vida, mas é até ao final do programa, até 2027, pelo menos. Se num consórcio o coordenador cai, o consórcio desfaz-se, não é? Portanto, não se pode transferir a coordenação para um parceiro, porque o parceiro não se candidatou. Quem se candidatou foi o coordenador. O plano, evidentemente, tem que ser mais estratégico, não é? Aqui não se trata só de eu coordenar as mobilidades do meu staff. Estamos a falar de um conjunto de organizações que têm que ser coordenadas. E aqui também há um enfoque nos newcomers. Portanto, queremos também que haja gente nova, gente com pouca experiência Erasmus, ou nenhuma, que dê este grande salto para coordenadora de consórcio. Há vários tipos de consórcios, isto vai ser importante depois também quando estiverem a construir a vossa candidatura. Eu vou passar isto rapidamente, depois podem ler com mais calma em casa. Dependendo se há uma relação hierárquica entre o coordenador e os parceiros de consórcio, ou se há um consórcio horizontal, portanto mais transversal, sem uma relação hierárquica. Nas hierárquicas, o coordenador pode ser uma autoridade responsável, que promove e coordena as atividades. Pode ser uma organização especializada para partilhar com os seus parceiros os conhecimentos, o seu know-how. No caso dos consórcios horizontais, estamos a falar de grupos de organizações que têm as mesmas necessidades, que enfrentam os mesmos desafios e que querem trabalhar em conjunto. Ou então, um grupo de organizações que tem alguma dificuldade em participar individualmente no programa e, no fundo, criam ali uma aliança para, em conjunto, se apoiarem uns aos outros na consecução destes projetos de internacionalização através do Erasmus, com a acreditação. Portanto, há este conceito do apoio aos newcomers. Finalmente, eu estou quase a acabar a minha parte. Este é o meu último slide. Vamos ver aqui quais são os cenários possíveis de acumulação de acreditações e projetos para cada organização. Vamos supor aqui um cenário 1, a organização A. Esta organização tem uma acreditação individual. É possível. O segundo cenário, a organização B tem uma acreditação individual e ainda é parceira de um consórcio existente. Também é possível. Pode acumular estes dois papéis. Um terceiro caso, a organização C é parceira de um consórcio existente e é parceira de outro consórcio. Portanto, é parceira de dois consórcios. Também é possível, tínhamos visto há bocadinho, podem ser até 2 consórcios como parceiro. A organização D coordena um consórcio, também cenário possível. A organização E, um quinto cenário, coordena um consórcio e é parceira de outro consórcio, também é possível. O que não é possível é ter uma acreditação individual e ter uma acreditação como coordenadora de consórcio. Okay? Portanto, isto é um cenário que não é possível em termos de acumulação. Todos os outros são. Muito bem, então eu deixo-vos para já e vou passar a palavra à minha colega Vera Queiro, que penso que já está pronta para assumir aqui o palco. Vera.
Estás por aí? Já sim, senhora. Estou aqui a partilhar o meu ecrã. Bom dia a todos. Antes de passar aqui para a minha parte, que tem a ver com participantes e atividades, queria-me referir ou reforçar que, de facto, pedimos imensa desculpa, tivemos problemas no Teams, o acesso de 400 e tal pessoas, quase 500 ao mesmo tempo, entre aspas, crashou tudo isto, e, de facto, não sabemos como gerir isto. Neste caso, a única coisa que podemos dizer é que tudo isto está a ser gravado e que vamos disponibilizar esta gravação para todos os que queiram ouvir desde o início. Outra questão que também queria reforçar é que nós temos o Padlet e todas as questões que vocês queiram pôr não devem pôr no chat, porque devido à afluência de pessoas temos dificuldade em escrever, portanto muitas vezes não conseguimos sequer responder-vos, não é por falta de vontade. Têm que pôr no Padlet, e no Padlet há um sinal de mais depois da conversa, mesmo no fim de cada uma das 3 conversas, de cada um dos setores, carregam nesse mais, fazem a vossa pergunta e publicam, e é a partir daí que nós podemos responder. Retomando aqui a minha apresentação, e fazendo a ponte da apresentação aqui do meu colega Vasco, houve 3 ou 4 perguntas que foram feitas no chat que eu vou aproveitar para responder aqui. Uma pergunta tem a ver com a experiência. Uma pergunta de uma colega que estava a perguntar o que é que conta como experiência. A questão da experiência não tem a ver efetivamente com o que vocês fizeram ou não fizeram como organização. Tem a ver com a vossa capacidade, o que vocês acham, como sentem a questão da experiência, porque pode haver uma organização que tenha imensa experiência, mas os colegas, por exemplo, que trabalhavam nos projetos foram colocados noutro sítio, numa escola, e portanto a organização acaba por, neste momento, não ter recursos que tenham experiência. Portanto, a experiência é subjetiva, não implica as candidaturas estar relacionada com vocês. Outra questão é o conceito de newcomer. Perguntam o que é o conceito de newcomer. O newcomer é quem não teve ainda financiamento desta ação. Vocês têm um capítulo muito interessante no final do Guia Erasmus+, que é o glossário. São 4 ou 5 páginas com definições e poderão encontrar lá algumas definições, nomeadamente esta do newcomer. Portanto, é quem não recebeu financiamento desta ação, ações de mobilidade e principalmente a acreditação. Vocês são praticamente todos newcomer neste aspecto. Depois, a questão de se uma escola básica pode coordenar projetos, qualquer entidade pode coordenar projetos. O Vasco estava a explicar isso no momento em que se pôs esta questão, desde que tenha capacidade para isso. Por exemplo, um conjunto de jardins de infância podem se juntar e um deles ser coordenador de algo, de um projeto, por exemplo, temático, no âmbito das metodologias da educação de infância, não é? Portanto, isto não tem a ver com que tipo de instituição é que é, mas sim a sua capacidade para coordenar um consórcio, os seus recursos e como vai organizar isso. Nós tivemos esta manhã uma sessão sobre consórcios e quem estiver interessado, também vai ser publicada no nosso site essa sessão e, portanto, podem assistir a essa sessão que tem uma parte bastante grande, até específica, sobre o que é um consórcio. Vou aqui continuar, então, a minha apresentação. Algo que interessa bastante, nós temos projetos de acreditação, mas depois temos quem é que pode fazer as mobilidades, quem pode ser o participante, o conceito de participante. E neste caso temos o pessoal educativo, não é? Professores, formadores, educadores de adultos, etc. Temos o pessoal educativo mais não docente, não é? Os bibliotecários e o pessoal especializado em apoio às necessidades especiais, os técnicos, os psicólogos, temos a gestão das entidades, temos outro pessoal com responsabilidades no ensino escolar, ligados, neste caso, peço desculpa, temos aqui ensino escolar, mas também isto acontece no profissional ou na educação de adultos, não é? Por exemplo, a inspeção, consultores, técnicos de gabinetes de educação, órgãos de coordenação.
mesmo no âmbito de consórcios, por exemplo, que são geridos ou coordenados por autarquias locais, por exemplo, os técnicos ligados à educação e formação. E depois temos a questão dos discentes. Os discentes são, de facto, o grande alvo deste novo programa, porque traz uma série de novidades, como o Vasco já apresentou. Os alunos são elegíveis como mobilidade, os formandos ou aprendizes do ensino e formação profissional e os aprendentes adultos, cuja há uma especificação, nós já vamos falar um bocadinho sobre eles já a seguir. Em relação aqui à questão dos participantes com menos oportunidades. Uma pequena introdução aqui, tal como referido inicialmente pelo Vasco, e considerando os diferentes instrumentos das políticas europeias e nacionais, a questão de ser dos pilares da inclusão, o programa Erasmus+, foi desenvolvido com base numa estratégia de inclusão, e esta estratégia pretende, no fundo, ir ao encontro dos públicos desfavorecidos e de grupos-alvos com menor representatividade. Portanto, foram desenvolvidas uma série de medidas, uma série de instrumentos, e o objetivo é superar as dificuldades que as organizações têm depois na operacionalização das práticas de equidade e inclusão, não só no seu dia-a-dia, mas também na mobilidade Erasmus, não só Erasmus, mas neste caso especialmente a Erasmus e a mobilidade na Ação Chavon. Portanto, os princípios do Erasmus+, do novo programa, são, lá está, a questão da simplificação e flexibilidade, por exemplo, a questão das regras e mecanismos de financiamento, os formatos que o Vasco já esteve a explicar, que se vão adequar ao nível de experiências das organizações, a questão da facilidade de acesso, também já foi referida aqui, projetos mais simples, com duração inferior, o próprio conceito do membro Erasmus e principalmente o conceito aqui que nós vamos explorar um bocadinho e que está definido no nosso guia, no tal glossário, o conceito de participantes com menos oportunidades. E o objetivo aqui é apoiar as organizações que incluem nas suas mobilidades, nos seus projetos, os públicos mais desfavorecidos. Portanto, o que é o participante com menos oportunidade? São as pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, ou até devido à origem migrante, por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas, ou por quaisquer outros motivos, nomeadamente os que podem dar aso a práticas discriminatórias, enfrentam os tais obstáculos. Portanto, todo o programa é construído no sentido de ultrapassar obstáculos, e esses obstáculos são muitos, e se tiverem curiosidade, temos a estratégia de inclusão da Comissão Europeia, que estará disponível agora no nosso site, e também nós podemos mandar-vos se tiverem curiosidade. Portanto, essa estratégia, de facto, vai ajudar a perceber que o enquadramento de uma série de aspectos que nós temos estado a referir desde o início. Ora bem, continuando aqui, que atividades são possíveis, não é? Uma curiosidade, que tipo de atividades, a tipologia das atividades que são possíveis de realizar. Todas as atividades de mobilidade podem ser combinadas com períodos de atividade virtual. Portanto, isto é também uma das grandes novidades ao nível não só da simplificação, como da flexibilidade, como ainda da questão dos públicos com menos oportunidades, nomeadamente pessoas com deficiência e com dificuldade em fazer mobilidade. Portanto, todas as atividades de mobilidade podem ser combinadas com períodos de atividade virtual, além da mobilidade física. E isso dá lugar à tal mobilidade mista, não é? A blended mobility. O que eu vou referir aqui em termos de durações referem-se sempre e apenas às componentes físicas da mobilidade. Por exemplo, em termos de mobilidade pessoal, temos job shadowing, missões de ensino ou formação e cursos e desenvolvimento profissional. Estas três tipologias de mobilidade e as respectivas durações mínimas e máximas é só para a componente física. Portanto, depois há a componente virtual que pode acrescentar antes, depois, até durante, às vezes,
uma duração que não tem limites. Ora bem, job shadowing, como a maior parte das pessoas já conhece, é no fundo o acompanhamento no local de trabalho num outro país, numa outra entidade. É uma experiência riquíssima, porque não só se aprende, como se vê ao vivo as práticas e as metodologias, portanto, tudo o que pode ser interessante para depois trazer a própria organização da entidade de acolhimento. As missões de ensino ou formação é como o nome diz, portanto, alguém que vai ensinar vai ensinar ou fazer formação dos colegas, dos colegas ou dos aprendentes na outra entidade, e depois os típicos cursos de formação ou desenvolvimento profissional, que pode passar pelos seminários, pelas conferências, pelos encontros de professores de uma determinada área, por exemplo, workshops. E estes cursos são cursos estruturados, não é? Portanto, é o normal. Em relação às mobilidades de aprendentes, temos mobilidade de várias durações. Portanto, todos os aprendentes podem fazer mobilidade, mas dependendo do setor, escolar, adultos ou ensino e formação profissional, é possível fazer um tipo ou outro. Por exemplo, a mobilidade em grupo de curta duração é o chamado intercâmbio, não é? Que se chama intercâmbio, é para alunos do ensino escolar e para aprendentes da educação de adultos. Não é elegível para os alunos, os formandos do ensino e formação profissional. Depois temos a mobilidade individual de curta duração para aprendizagem ou estágio, é a famosa mobilidade de alunos, de formandos, de aprendentes, adultos, aquela que nós almejávamos, por exemplo, em termos de escolar e aprendentes adultos, ter há 7 anos para cá, que no fundo não tínhamos, estavam integradas, nos adultos não havia sequer, e nos alunos estavam integradas em projetos de cooperação, portanto agora são independentes, são atividades independentes. Temos a mobilidade individual de longa duração, portanto, para alunos do ensino escolar e para o ensino profissional, mas não para a educação de adultos, e depois os concursos de competências do ensino e formação profissional, os chamados VET Skills Competitions, que são elegíveis para as organizações ligadas ao ensino e formação profissional. Portanto, o que nós queremos dizer com isto é que é preciso terem atenção que, quando se candidatam a uma acreditação ou a um projeto K1, seja acreditação ou não, quando estão a fazer o pedido das mobilidades, há várias tipologias e, conforme estão a fazer a candidatura ao setor, cada setor tem algumas tipologias e talvez outras não. Portanto, é isso que é preciso. E até as próprias durações às vezes são diferentes, como por exemplo aqui na mobilidade individual de curta duração, em que nos alunos escolar é de 10 a 29 dias, nos formandos 10 a 89 dias e nos aprendentes adultos de 10 a 30 dias. O que acontece relativamente aqui às mobilidades e às durações das mobilidades é que para públicos com menos oportunidades, portanto participantes com menos oportunidades, os mínimos podem ser diferentes e isto é importante também termos a noção, portanto não podemos obrigar pessoas com menos oportunidades ou pessoas com menos com deficiência, por exemplo, a fazer um período muito longo, portanto é possível gerirmos aqui as durações. Aqui especificamente no que respeita à educação de adultos, conforme foi dito anteriormente, a educação de adultos tem aqui um tipo de aprendente adulto elegível para participar. E esse tipo de aprendente adulto está definido muito claramente em que são aprendentes adultos
com menos oportunidades e, em particular, com baixa qualificação. Portanto, além das questões práticas, não é, técnicas, que é os participantes têm que estar matriculados num programa de educação de adultos, na educação de envio, há também esta questão de o que é o aprendente adulto com baixa qualificação. São pessoas com dificuldades em executar tarefas básicas de matemática, leitura e de utilização dos meios digitais, bem como pessoas com dificuldades de aprendizagem diagnosticadas ou detentoras de outras condições que dificultem o acesso à aprendizagem ao longo da vida. Temos também as pessoas que abandonaram ou não concluíram pelo menos um programa de escolaridade obrigatória. Portanto, isto é a definição do aprendente adulto elegível para mobilidade. Não quer dizer que os outros aprendentes não participem em atividades do projeto, locais, mas mobilidade só para esta tipologia. Temos outro tipo de atividades bastante interessante, algumas novidades, não é? Que são, por exemplo, os peritos convidados. Portanto, qualquer entidade pode convidar um perito para, em vez de deslocar uma série de gente para ir aprender determinada metodologia, prática, política, educativa, portanto, convidar o perito para vir à sua instituição e financiá-lo para dar formação na sua instituição. Temos a questão das visitas preparatórias, que é, para quem já conhece o programa há algum tempo, houve a figura das visitas preparatórias há muito tempo atrás e agora foi retomada, mas no sentido e abrangida pela tal estratégia de inclusão. Isto é, as visitas preparatórias por si só não existem sem uma justificação muito clara e o grande objetivo é um primeiro contacto com a organização de acolhimento, porque, e vamos já falar a seguir sobre isso, as organizações de acolhimento não são parceiras, portanto, não são identificadas em candidatura e não são parceiras. A candidatura é feita por nós, pelos portugueses, pelas organizações portuguesas só, para as suas mobilidades, e portanto às vezes não se conhece o parceiro e quer-se preparar mobilidades mais longas ou mobilidades de longa duração. Isto será a base, mas a segunda parte é que quaisquer mobilidades ligadas a pessoas com menos oportunidades têm aqui uma grande oportunidade, exatamente, de ir preparar essas mobilidades, fazer uma visita preparatória para preparar essas mobilidades. E portanto, inclusivamente, os próprios participantes podem ir também nessa visita preparatória. O acolhimento de professores, formadores e educadores da infância em formação inicial. Ora bem, isto é também uma figura que já existe há bastante tempo, informalmente. Nós temos, ao nível do ensino superior, a formação inicial de professores, de formadores, temos os educadores da infância e, a nível de estágio, eles podem fazê-lo num outro país. E nós, como entidades de acolhimento, não temos que nos candidatar a nada, portanto, mas esses professores, formadores e educadores da infância candidatam-se e recebem financiamento, candidatam nas suas instituições de ensino superior e recebem financiamento para vir a Portugal, não é? Fazer o seu estágio. No entanto, pela primeira vez, este programa permite e incentiva o acolhimento destas pessoas, no sentido em que, quando vocês pedem financiamento, podem pedir financiamento para ajudar às despesas do acolhimento destes professores. Todas estas questões que nós estamos aqui a falar, ou que eu estou aqui a elencar, vão ser afinadas na sessão de dia 22. Portanto, não só podem pôr questões diretamente no Padlet agora, como na sessão de dia 22 também vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Ora bem, para terminar esta parte aqui, vamos só dizer e recordar quais são os países elegíveis nesta ação K1, isto é importante. O K2, portanto, a ação de cooperação, a ação 2 é diferente, não tem as mesmas regras, e os países são os 27 Estados-membros da União Europeia, os países do programa fora da União Europeia, os aderentes ao programa, e neste caso,
os países como o Reino Unido, que não fazem parte nem dos Estados-membros, nem do programa, nem aderiram ao programa, são chamados os países parceiros. E os países parceiros não são elegíveis a não ser na mobilidade de ensino e formação profissional internacional, que isto é uma modalidade específica, nova, completamente nova, só existe no ensino e formação profissional e os colegas do ensino e formação profissional poderão, ou mais à frente no Padlet, ou na sessão específica, explicar-nos melhor o que é isto. O que nós queremos é que não se esqueçam que a Inglaterra faz parte dos países parceiros e para a mobilidade normal da acreditação, que nós temos estado aqui a falar, não são elegíveis estes países, apenas quando é o VET internacional. Vou agora entrar aqui um bocadinho na questão da candidatura e do formulário, embora não vá aprofundar nada, porque a sessão de dia 22 vai incidir exatamente em como se candidatar. Isto é uma sessão de divulgação para vos motivar, incentivar a candidatarem-se, tirar as dúvidas mais prementes e mais gerais, e depois mais à frente iremos trabalhar mais sobre isto. Aqui temos o calendário da candidatura. Isto é importante porquê? Porque a acreditação é um paradigma, como disse o Vasco, é uma coisa completamente diferente. Isto é novo para todos, exceto para quem já tinha a carta do ensino e formação profissional, o chamado VET Charter, mas para todos os outros isto é completamente novo. Portanto, em março passado foi publicado o convite geral, onde já tinham saído as regras da acreditação, o convite à acreditação também. Em junho foram publicados os formulários de candidatura, portanto, desde junho até agora já podiam aceder aos formulários de candidatura. O prazo de candidatura é agora dia 19 e, por essa razão, nós fizemos esta sessão agora em setembro. Temos também, a seguir, o período de avaliação, que vai até finais de janeiro, quando vocês vão saber exatamente, vai ser comunicado o resultado do processo de seleção e vão saber se foram aprovados ou não. A partir do momento em que vocês são aprovados, são acreditados. E a única coisa depois que têm que fazer é, em fevereiro, pedirem financiamento, que é a candidatura a financiamento. No entanto, se não forem aprovados, têm aqui a possibilidade também de candidatar-se a um projeto de mobilidade de curta duração. Eu já vou explicar um bocadinho melhor isto. Portanto, quando nós temos uma candidatura à acreditação, isto é um esquema que vamos tentar, através deste esquema, perceber o princípio aqui da acreditação. Nós temos uma validade de 7 anos, neste caso já passou um ano, temos uma validade de 6 anos. E esta candidatura que vocês fazem à acreditação, a partir do momento em que são aprovados, não têm que a fazer novamente. Vocês, dentro desta candidatura, têm um plano Erasmus, que é simples e já vamos falar sobre ele a seguir, a aflorar. Este plano Erasmus pode ter entre 2 e 5 anos e, portanto, vocês fazem o plano Erasmus na acreditação, mas ele depois é atualizado. Ele é atualizado ao fim de 2 anos, de 3, de 4, de 5, quando for necessário. E, a partir do momento em que ele é atualizado, aqui a Agência Nacional, e lá está, no sentido em que a acreditação tem como objetivo que todos sejam membros e que ninguém saia, portanto, o nosso objetivo é ajudar-vos. O nosso papel será de apoiar a melhoria do plano Erasmus e ajudar-vos a ultrapassar os obstáculos. Portanto, o plano Erasmus pode ser atualizado, pode ser melhorado, pode ser alterado. Portanto, aqui nesta questão, neste plano Erasmus, é onde entra, por exemplo, a questão de uma entidade ser acreditada individualmente e, por exemplo, querer passar para uma acreditação de coordenador de consórcio. Reparem, isto é tudo muito flexível. Portanto, o objetivo é que vocês vão a bom porto e o nosso papel aqui é de ajudar-vos a chegar lá. E depois, para levar a cabo o plano Erasmus e a acreditação em si, não é? O projeto de acreditação, vocês vão ter um financiamento. E vocês todos os anos, e era aqui que eu estava a explicar, que após os resultados, vão pedir o financiamento para esse ano que vem a seguir. E podem pedir para esse ano, ou podem não pedir, por exemplo, podem pedir nos 2 primeiros anos, depois já têm
algumas mobilidades acumuladas, não pedir no ano a seguir. Portanto, há aqui muita flexibilidade. Podem pedir todos os anos e a única garantia que têm é que sempre que pedirem têm um mínimo de mobilidades. Portanto, podem sempre fazer algumas mobilidades. Para fazer esta candidatura, vamos chamar aqui a atenção de uma questão. Neste momento, e até por questões de simplificação, foi criado um acesso direto aqui para todas as plataformas e tudo o que seja necessário realizar está aqui através de um único acesso. E quando vocês entram nas oportunidades e, por exemplo, escolhem o ensino escolar, que é o slide que está aqui, podiam estar outros, vai-vos aparecer 3 diferentes. Vai-vos aparecer o KA 120 escolar, ou se entrarem pelo ensino e formação profissional, vai-vos aparecer KA 120 VET. Se entrarem na educação de adultos, vai-vos aparecer KA 120 ADU. E é aqui que vocês têm que carregar, é neste formulário que vocês têm que fazer a vossa candidatura à acreditação. Se nós estivéssemos em janeiro ou fevereiro de 2002, este aqui, o KA 122, estaria também disponível para Portugal. Ele está neste momento disponível, mas não é para Portugal, porque nós não temos segundas fases de candidaturas aos projetos de curto prazo. Portanto, muita atenção, quando fizerem a acreditação, ignorem o KA 122, que não é para agora, nem é possível fazerem a candidatura. Existem também, neste momento está aberta uma candidatura às parcerias de pequena dimensão, que também integradas na estratégia de inclusão e de simplificação de candidaturas, e estas parcerias vão ter também sessões específicas de apoio a candidaturas, nomeadamente dia 7 de outubro, mas estará publicado no nosso site. Portanto, reforçando a questão, nós temos aqui o acesso através da acreditação no ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos, KA 120. O que é, de facto, o Plano Erasmus? Perguntam vocês, parece uma coisa muito, muito complicada, não é nada complicada. O Plano Erasmus é a candidatura. Se vocês entrarem no formulário de candidatura, o formulário de candidatura está alinhado com os critérios de seleção e de avaliação. O formulário da candidatura tem imensas explicações iniciais sobre o que é que se pretende nessa resposta. O formulário de candidatura tem tudo, é muito user-friendly e tem tudo o que vocês precisam para perceber o que é que se pretende de cada uma das questões. Tem uma primeira parte em que se vai falar sobre o contexto da organização candidata. A única ressalva que nós fazemos aqui é a seguinte: imaginemos a situação de um agrupamento de escolas que tem 3 valências diferentes. Tem o ensino regular, tem o ensino e formação profissional e tem, por exemplo, um centro que qualifica a educação de adultos. Se ele está a fazer a candidatura ao ensino e formação profissional, por exemplo, no contexto da organização, ele até pode explicar as valências, o agrupamento, não é? O contexto do agrupamento, mas todo o enfoque terá que ser no ensino e formação profissional, porque esta candidatura é a acreditação ao nível do ensino e formação profissional. O mesmo se aplicam aos outros conceitos, aos outros setores, peço desculpa. Relativamente aqui ao formulário de candidatura, reparem, o que é o formulário? Tem objetivos, tem atividades, tem normas de qualidade e tem a gestão. E, portanto, o que vos pedem é para definir os objetivos, com base no contexto e nas necessidades identificadas anteriormente, as atividades que vocês estão a pensar realizar, embora neste momento não vão estar a dizer se vão fazer job sharing, se vão fazer mobilidade de longa duração, não é nada disso que se pretende, se vão fazer mobilidade de alunos e de professores. Qual é a vossa ideia de mobilidade? Temos a questão do Plano Erasmus, normas de qualidade que já estão pré-definidas. A única coisa que vocês têm que fazer é concordar com elas e dizer o que é que vão fazer para as implementar. Portanto, não têm que as enumerar, nem que as explicar. É dizer, vocês como organização, o que é que vão fazer a mais
para implementar estas normas de qualidade. E depois a questão da gestão dos recursos, das medidas, da disseminação, da divulgação, do impacto, como é que vão trabalhar estas áreas todas. É bastante simples. O que é o Plano Erasmus? Portanto, é o plano que faz a ligação entre as atividades de mobilidade e as necessidades diagnosticadas e os objetivos da entidade, automaticamente, que depois vai ter resultados e que vai reverter em impactos para a organização. Aqui, a pergunta-chave, no fundo, do Plano Erasmus é como é que a entidade vai usar o programa Erasmus, não é? Para beneficiar o seu pessoal, os seus aprendentes e a própria organização. Portanto, no fundo é isto, a candidatura em si é o Plano Erasmus. Ora bem, para terminar a minha parte, quero só reforçar aqui a questão de que os resultados da candidatura à acreditação, tal como eu disse anteriormente no tal calendário, saem em janeiro de 2022 e nesta altura temos duas opções. Se a candidatura não for aprovada, os próximos passos serão a tal candidatura a um projeto de curto prazo, não é? O convite será publicado no outono, agora em breve, e nós faremos sessões específicas também para este convite que vai sair, que é o convite de 2022. Ou então, aguardem pelo convite do próximo ano e candidatem-se novamente. Estaremos aqui para ajudar, como sempre. Se a vossa candidatura for aprovada, o que é que isto significa? Significa que em fevereiro, quando sair, isto é, o convite vai sair no outono, mas em fevereiro temos o prazo de candidatura para vocês pedirem financiamento. É o tal, usando aqui um estrangeirismo, o fast track para financiamento. O que é que isto significa? Vocês já têm um projeto, vocês já têm um plano, e depois deste plano, a única coisa que vocês têm que fazer é pedir financiamento para esse ano. E eu costumo brincar com isto porque nós tivemos muitas telefonemas de pessoas a perguntar se era só isto que nós queríamos. Sim, porque o projeto já estava feito e a única coisa que vão ter que fazer é pedir as atividades que querem realizar ao longo do ano a seguir e o financiamento para essas atividades. Mais nada. Portanto, é mesmo muito simples. O financiamento, portanto, esta segunda fase, o que é que vocês vão ter que saber? Nós não vamos entrar por aqui agora, porque esta segunda fase vai ter também, para quem for aprovado, nós vamos depois fazer uma reunião em que vamos ajudar-vos a pedir financiamento, explicar-vos os próximos passos. Mas só para saberem, temos a questão dos critérios de atribuição de financiamento que vão ser definidos aí. Vamos ter as prioridades para o financiamento, vamos ter as informações sobre o tipo de atividades previstas e o financiamento solicitado. E lá está a questão da candidatura em fevereiro. Porquê é que nós temos aqui estas prioridades ressalvadas ou em destaque? Porque, lá está, retomando a questão da estratégia de inclusão, para as organizações que incluem os públicos desfavorecidos nos seus projetos, existem ainda mais alguns incentivos. Portanto, os critérios de financiamento que serão publicados na nossa página, além da atribuição de mais pontuação às candidaturas que incluem públicos desfavorecidos, não é? Incluem públicos e participantes com menos oportunidades. Além disso, há mecanismos de financiamento específicos. Portanto, há, por exemplo, uma percentagem maior de financiamento a projetos que incluem as mobilidades de participantes com menos oportunidades. Nós iremos explicar isto tudo depois, mais tarde. O que é financiado? Só, assim, uma panorâmica. Viagem, temos uma nova modalidade que é a viagem ecológica, em que há ou mais dias de duração para a viagem, para os dias de viagem, ou um financiamento superior para quem não utilizar os meios mais poluentes. Temos apoio individual, que é o normal, temos propinas para os cursos, temos apoio à organização do projeto, que é um montante que é atribuído por participante para que a entidade gira o projeto. Temos aqui está um apoio à inclusão, visitas preparatórias, já tinha falado, o apoio à preparação linguística,
custos excepcionais para viagens onerosas. Portanto, estas 4 rúbricas são rúbricas ligadas diretamente à tal estratégia de inclusão. Por exemplo, o apoio à inclusão, ao mesmo tempo que poderá haver aqui, e desculpem, vou pôr aqui mais os custos excepcionais para viagens onerosas ou um valor extra para os participantes, por exemplo, com deficiência ou com problemas, terem no fundo, um financiamento direto aos extras, da mesma maneira que poderão ter um acompanhante totalmente financiado. Isso é para o próprio participante, mas vai haver também um apoio à inclusão que é dado à organização para incentivar a organização de envio, não é? Vocês a enviarem esses participantes. Portanto, por um lado, há um extra para o participante e um extra para a organização. Isto também é uma grande novidade. E no apoio à preparação linguística, porque de facto já se verificou que às vezes a língua é um obstáculo para a motivação da partida. E, portanto, eu termino aqui a minha parte. Vou passar ao meu colega Pedro Pires, para ele falar sobre outros aspectos. Estaremos disponíveis para ajudar aqui no tablet. Não se esqueçam, carreguem no mais, façam as perguntas e nós vamos lá agora responder relativamente ao que eu apresentei anteriormente. Pedro, força. Obrigado, Vera. Deixem-me só aqui partilhar a apresentação. Peço desculpa, não é esta. É esta mesmo. E como nós temos ainda uns minutos, deixem-me... Ui. Isto está a ficar disponível neste momento. Como nós temos ainda uns minutos, eu selecionei, em primeiro lugar, apresentarmos agora Pedro Pires, como disse a minha colega e os meus colegas que me antecederam, trabalho para o ensino e para a formação profissional. Eu selecionei aqui algumas perguntas que vocês colocaram e que gostaria de vos responder. Colocaram uma questão relativamente se a acreditação é uma obrigatoriedade. Efetivamente, não. A acreditação podem encará-la como uma possibilidade que vai facilitar o acesso ao programa e, por via do acesso ao programa, vai facilitar, indubitavelmente, o acesso também ao financiamento. Outra questão que foi colocada tem a ver com os acompanhantes de participantes com necessidades educativas especiais. Os acompanhantes de participantes com necessidades educativas especiais podem ser quaisquer uns, inclusivamente pessoas que não estejam na própria instituição. Isto porque podemos ter participantes que tenham problemas severos, por exemplo, de locomoção, outro tipo de problemas que envolvam ou que careçam da participação ou do acompanhamento específico e a instituição pode não ter recursos humanos para fazer acompanhar esses participantes. Portanto, acompanhantes para participantes com necessidades educativas especiais podem ser quaisquer uns. Neste ponto ainda em concreto, dizer-vos também que vocês, quando na fase posterior no pedido de financiamento ou se apresentarem candidaturas aos projetos de curta duração, vão ter de prever os custos que envolvem este tipo de atividades e depois, em sede de relatório final, terão de justificar esses mesmos custos. Depois, outra questão que foi colocada tem a ver com os VET Skills Competitions. Como o próprio nome indica, estamos a falar de competições de formandos do ensino e da formação profissional. Elas têm lugar anualmente, são organizadas por várias entidades espalhadas pela Europa e o que elas pretendem é precisamente demonstrar as competências dos formandos, dos alunos do ensino e da formação profissional. Uma outra questão está ligada ao facto de uma escola do ensino regular poder fazer parte de um consórcio do ensino e da formação profissional. A resposta é positiva. Se, efetivamente, essa instituição do ensino regular tiver também cursos de formação profissional,
pode efetivamente fazer parte de um consórcio e, inclusivamente, apresentar inclusivamente uma candidatura à acreditação para o ensino e formação profissional, como também já foi explicado. Uma outra questão tem a ver com a flexibilidade orçamental, embora não seja um momento, porque vocês vão apresentar uma primeira candidatura à acreditação e só posteriormente é que, se as vossas candidaturas forem aprovadas, é que terão a possibilidade de aceder ao financiamento. Por flexibilidade orçamental, entende-se que há uma maior possibilidade, uma possibilidade que se torna mais simples de fazerem transferências entre rubricas financeiras, portanto, não ficarem muito adstritos àquilo que foi a vossa previsão inicial, aquela que efetuarem sede de candidatura, no caso das instituições das candidaturas de curta duração, ou do pedido de financiamento, no caso das candidaturas à acreditação. Podem alterar os destinos, podem alterar a duração das atividades, e, portanto, é isso que quer dizer a flexibilidade orçamental. Isto um bocadinho contrariando aquilo que existia no programa anterior, onde havia um lote de possibilidades para fazerem transferências entre rubricas financeiras, elas estavam previstas no contrato, e agora a possibilidade de efetuar essas transferências ocorre de uma forma muito mais simples com o novo programa. Terminar apenas para vos dizer que, para responder apenas aqui uma outra questão, que tem a ver com definirmos aqui o que são as ações-chave. A ação-chave 120 é para a acreditação em concreto. A ação-chave 121 é o pedido de financiamento para as instituições já acreditadas. E a ação-chave 122 são, então, os projetos de curta duração. Eu vou, então, tentar partilhar o conteúdo da minha apresentação, que não consegui há pouco. Eu peço, entretanto, um feedback aos meus colegas, para tentar perceber só se a minha apresentação ou se as questões que eu respondi agora... Já está, agora... Pedro. Já está. Está visível. Sim. Vamos iniciar, então, aqui na parte dos critérios de elegibilidade. Está a ser visto, certo? Está sim, Pedro. Certíssimo. Pronto. Então, a minha parte desta sessão tem a ver com os critérios para a apreciação das propostas, falar-vos um pouco também sobre o reconhecimento da acreditação propriamente dita e dar-vos ainda algumas informações úteis que vos irão permitir submeter uma candidatura. Critérios de apreciação de propostas são 4. Falamos de elegibilidade, de seleção, de exclusão e de atribuição. Sobre a elegibilidade, o meu colega Vasco há pouco já referiu em que é que consiste, acrescentar apenas que neste novo programa foi criado um quadro normativo que enquadra os 3 setores educativos. Portanto, os critérios foram uniformizados e foi definida uma tipologia de organizações por setor educativo, foi definida, aliás, pelas autoridades nacionais, a tipologia essa que se encontra publicada no site da Agência Nacional. Portanto, em caso de dúvida, consultem essa lista, que é um instrumento bastante importante. A elegibilidade com o novo programa passa a estar dependente das atividades ou dos programas educativos que cada uma das instituições proponentes ministrem, ou então do papel que estas instituições desempenhem no sistema educativo. Com esta nova abordagem, evita-se a sobreposição entre setores educativos. Uma organização pode ministrar várias atividades conducentes a candidaturas a vários setores educativos. Um programa, uma atividade educativa, não. Cinge-se a um setor em concreto. Nós temos, por exemplo, no ensino e formação profissional, ou tínhamos com os anteriores programas, alguma dificuldade, por vezes, em catalogar candidaturas provenientes de instituições de ensino e de formação profissional que ministrassem atividades educativas destinadas a adultos em formação contínua, que agora, com esta abordagem uniformizada, deixa de existir. Organizações de EFP que ofereçam programas de EFP destinados a adultos serão, para todos os efeitos, consideradas prestadoras de ensino e de formação profissional e, portanto, a sua candidatura à acreditação será para o domínio concreto do ensino e da formação profissional. Ainda no âmbito da elegibilidade, dizer-vos que temos... Desculpa.
temos temos vários tipos de organizações, desde logo as instituições candidatas, aquelas que se propõem, vocês neste caso, que se propõem à obtenção da acreditação. Temos depois organizações que são as organizações parceiras. Estas organizações são organizações nacionais, que são identificadas como parceiros de um consórcio. Outra coisa é falarmos de organizações de acolhimento. Organizações de acolhimento são estrangeiras, recebem os nossos participantes e proporcionam-lhes um programa de aprendizagem ou de formação. Estas instituições de acolhimento não só não têm que ser acreditadas, como nem sequer precisam ser identificadas em sede de candidatura. Temos depois as organizações de apoio, também designadas por organizações intermediárias, que vão auxiliar-nos à prossecução de determinadas tarefas, e eu saliento que não podem ser as tarefas nucleares dos projetos, essas são da responsabilidade das entidades coordenadoras, das entidades que se propõem à acreditação, e estas entidades não se podem candidatar. Elas existem para vos auxiliar na concretização de determinadas tarefas específicas, auxiliar-vos a conduzirem um projeto de mobilidade. Sugestão nossa de que, sempre que tenham necessidade de recorrer a este tipo de instituições, que formalizem um acordo por escrito, onde prevejam o tipo de tarefas que essas entidades têm de realizar, os timings para a realização dessas atividades e todo o tipo de responsabilidades que elas venham a assumir. Acreditem que vos vai poupar imenso trabalho depois no futuro. O princípio comum é o de que todas as organizações envolvidas em projetos de mobilidade têm de estar estabelecidas em países do programa. Aqui a única exceção é uma nova iniciativa do VET Internacional que vai permitir acolher participantes ou por outra, que vai permitir o envio de participantes para países terceiros, fora dos países do programa. Depois, para aquelas instituições que estejam preocupadas com instituições com quem eventualmente já trabalham, instituições estrangeiras, e com as quais desejam manter esse vínculo, e também importa reforçar, porque foi uma questão que foi muito colocada aqui no nosso fórum, se estas entidades estrangeiras quiserem enviar os seus participantes para Portugal, elas não têm que fazer nada na candidatura ao nosso país, elas têm que efetuar uma candidatura no seu próprio país. Se, por outro lado, as entidades estrangeiras apenas pretendem manter a sua situação de acolhimento de participantes portugueses, então elas não têm que fazer nada, rigorosamente nada, em sede de candidatura. Passamos depois para o critério da seleção, e aqui o que se procura perceber é essencialmente duas coisas. Se vocês têm capacidade operacional para gerirem um projeto de mobilidade, se vocês têm essa capacidade financeira. Por capacidade operacional, entenda-se a capacidade para implementar o plano Erasmus. E aqui o guia diz-nos tão somente que vocês, para o efeito, devem apenas ter experiência de 2 anos na implementação das atividades educativas que os vão tornar elegíveis ao abrigo do setor educativo ao qual se candidatam. Adicionalmente, e para os coordenadores de consórcio, a organização candidata terá de ter capacidade para coordenar o consórcio de acordo com o plano Erasmus, naturalmente, bem como com a sua finalidade, a finalidade do consórcio, a razão de ser desse consórcio, o denominador comum que levou a que um determinado conjunto de instituições se unisse em prol de um ou mais objetivos, bem como com as normas de qualidade Erasmus. Esta capacidade operacional não é verificada, ou por outra, é verificada em sede de candidatura, através da análise das informações que vocês vão submeter no próprio formulário, que incluem a vossa participação prévia no programa, embora não seja condição sine qua non essa participação prévia, vai ser analisada também através da informação que consta dos documentos que forem carregados no sistema de registro das organizações. São informações de caráter legal, essencialmente, e financeiro. Quanto à capacidade financeira, aquilo que nós pretendemos é avaliar, aferir a vossa disponibilidade, a vossa capacidade para gerirem o nível de financiamento que vierem a solicitar. Portanto,
E para o efeito vocês têm que ter fontes de financiamento que sejam estáveis suficientes para manterem as vossas atividades regulares durante a execução do plano Erasmus proposto. Isto é particularmente relevante porque, por norma, as instituições mandam os participantes ou reservam uma parte do calendário letivo para o envio dos participantes, e esses momentos nem sempre coincidem com as transferências financeiras da Agência Nacional, porque nestas circunstâncias é óbvio que são as entidades que têm que adiantar as verbas que vão permitir a realização dessas mobilidades. Esta capacidade financeira não é verificada ao momento da apresentação da candidatura, não é verificada ao momento da apresentação da candidatura, ela é depois verificada, uma vez que vocês obtenham a acreditação, ela é verificada posteriormente. Depois, e para terminar a parte dos critérios de aprovação das vossas propostas, temos, ou por outra, ainda não, eu peço desculpa, temos de falar ainda dos critérios de exclusão. O terceiro dos critérios de aprovação são os critérios de exclusão. Vocês vão ter de apresentar uma declaração sobre compromisso de honra, declaração essa que, aliás, está disponível no próprio formulário, onde vão certificar que não se encontram em qualquer uma das situações de exclusão previstas pelos regulamentos comunitários, nomeadamente o Regulamento Financeiro da União Europeia. Portanto, não se encontram em situação de falência, de insolvência, de liquidação, não incumpriram no respeito ao pagamento dos impostos, da segurança social, não incorreram em práticas de fraudes, corrupção, irregularidades, não prestaram falsas declarações. Mas mais até importante do que isto é que o vosso plano Erasmus contém informação original que foi preparada por vós e que não contrataram ninguém, nenhuma entidade, nenhuma pessoa, nenhum terceiro para a elaboração da vossa proposta. Isto é, obviamente, importante porque é a instituição candidata que deve de ter o conhecimento sobre a realização das tarefas nucleares do projeto. Isto não vai impedir as instituições candidatas de, por um lado, obterem aconselhamento junto das autoridades competentes ou de especialistas em matéria de educação, não vai impedir que as entidades menos experientes possam pedir aconselhamento a outras entidades do mesmo género, mas com mais experiência no programa, e também não vai impedir que os coordenadores de consórcio consultem potenciais membros dos seus consórcios durante a elaboração das candidaturas. Agora sim, passamos por último, ao subcritério de atribuição, e isto, no fundo, são os critérios qualitativos, aqueles que vão presidir à apreciação das vossas propostas. Eles são 4, a relevância, o plano Erasmus quanto aos objetivos, quanto às atividades e quanto à gestão. As propostas, para passarem à fase seguinte, devem ter, no mínimo, 70 pontos, de um total de 100, e pelo menos metade da pontuação máxima em cada um dos 4 critérios que referi. A título meramente ilustrativo, dizer-vos que, quanto à relevância, o que nós procuramos perceber é se o vosso perfil, a vossa experiência, as atividades que propõem, a vossa população de aprendentes, são relevantes para o mínimo educativo a que se propõe, para o setor educativo da candidatura e para os objetivos do próprio convite. Quanto ao plano Erasmus objetivos, aquilo que procuramos perceber é se os objetivos que vocês definem no vosso plano Erasmus respondem de uma forma clara, concreta, às necessidades da vossa organização, às necessidades do vosso universo de docentes e discentes, e se são realistas e suficientemente ambiciosos para produzir um impacto positivo na vossa organização ou no vosso consórcio. Sobre esta questão, não se preocupem, os meus colegas já referiram, nós no dia 22 iremos aprofundar esta questão, nomeadamente a forma como elaborar um bom plano Erasmus, aquele que compreende as necessidades, os objetivos, as atividades e depois os resultados dessas atividades e a forma como eles vão ser incorporados para benefício dos indivíduos e das próprias instituições. No que respeita ao plano Erasmus atividades, nós o que vamos procurar perceber é se o número de participantes que vocês preconizam em sede de candidatura é proporcional à dimensão e à experiência da vossa organização, se é realista e adequado em relação aos objetivos que foram estabelecidos no plano Erasmus. Aqui o que importa é que haja uma coerência entre os recursos que vocês têm e o número de atividades que solicitam. Depois, no caso da gestão,
o que procuramos perceber é se o candidato propõe uma distribuição clara e completa de tarefas. Eu diria mesmo que, previamente a isto, a montante vem se consegue prever todas as fases necessárias que estão incluídas no ciclo de vida de um projeto de mobilidade, se atribuem recursos adequados à gestão dessas mesmas atividades, se propõe uma distribuição clara e completa de tarefas dentro daquelas que foram previstas inicialmente no ciclo de vida dos vossos projetos e se há um envolvimento adequado por parte dos vossos órgãos de gestão. Para as instituições, uma vez que obtenham a acreditação, portanto, uma vez que submetam uma candidatura, a candidatura é essa que venha a ser bem sucedida, ser-vos-á atribuído um certificado que atesta o vosso estatuto de instituições acreditáveis. Se o vosso desempenho continuado no tempo for um desempenho bom, então, paralelamente a este certificado, ser-vos-á também, ou poderá ser-vos atribuído, um selo de excelência. Dar-vos nota de algumas questões, algumas informações úteis que já foram faladas e que importa aqui reforçar. O prazo de candidatura à ação-chave 120, o próximo dia 19 de outubro de 2021, como certamente já saberão. O formulário está disponível no site da Comissão Europeia, na parte específica do Erasmus e do Corpo Europeu de Solidariedade. Todos os documentos necessários para prepararem a vossa candidatura estão disponíveis no nosso site, estão publicados no nosso site, e deixar-vos uma nota de perceberem que estas apresentações, esta e as próximas que iremos realizar, constituem-se depois como documentos, que são enviados para vós, mas esses documentos são bastante simples. O que nós pretendemos é tornar mais compreensível o desenho das vossas propostas, mas isso só por si não é suficiente. Vocês têm de e não devem dispensar uma leitura atenta de todos os documentos, nomeadamente o guia do programa, o documento de apoio ao candidato, as questões mais frequentes. Portanto, são tudo exemplos de documentos que vocês poderão ler para prepararem as vossas candidaturas. Os links que são necessários, qualquer instituição para participar no programa Erasmus tem que aceder à plataforma de autenticação da Comissão Europeia, através do EU Login. Vocês vão criar um perfil de beneficiário e, através desse perfil, vão obter credenciais de acesso. Essas credenciais vão posteriormente ser utilizadas para o sistema de registro das organizações e, com isso, vão obter um OID, um número que vos vai identificar pela duração de todo o programa. Para aquelas instituições com menos experiência, que não tenham ainda parceiros de acolhimento, poderão sempre consultar outras plataformas. O School Education Gateway, a EPAL e a Erasmus Mobility, a primeira mais vocacionada para o ensino escolar, o EPAL para a educação de adultos e a Erasmus Mobility para o ensino e a formação profissional. Aqui vocês podem encontrar eventuais parceiros de acolhimento, vão ver as oportunidades de estágio ou de formação, vão aceder a um conjunto de informação que vos vai permitir, sobretudo, encontrarem parceiros e delinearem as vossas atividades. Termino dando nota das sessões que vamos ainda promover. Portanto, no dia 22, como já referimos, vamos promover uma sessão de apoio à elaboração de candidaturas. No início, às 14h30, vamos focar-nos especificamente na forma como construir um bom plano Erasmus, que é a pedra basilar de uma boa candidatura. Vamos falarmos, obviamente, de como fazer um bom levantamento de necessidades, vamos falarmos de como definirem bons objetivos Erasmus, vamos falar-vos do tipo de atividades que poderão escolher para ir ao encontro desses objetivos e depois dos resultados que essas atividades irão obter. Vamos também promover outra iniciativa que se designa de Hora Erasmus. Ela é destinada a todos vós, naturalmente, será também promovida através deste meio e ela irá decorrer semanalmente, depois do dia 22 e até dia 19 de outubro. E a primeira delas será logo no dia 29 de setembro, quarta-feira, pelas 15 horas, no dia 7 de outubro, quinta-feira, pelas 2 da tarde, e no dia 12 de outubro, terça-feira, pelas 11 da manhã. Vocês vão poder inscrever-se nestes fóruns
que serão setoriais, são organizados por setor educativo, e aí poderão também obter alguma ajuda para as vossas propostas. Finalmente, o esclarecimento de dúvidas vai ainda ser possível pelos canais habituais, naturalmente o telefone e o correio eletrónico. Deixo-vos aqui com algumas frases que procuram sintetizar as mais-valias do novo programa e os benefícios da acreditação. E, por nós, resta-nos agradecer a vossa participação e dizer-vos que estaremos aqui para vos ajudar a apresentarem boas candidaturas. Muito obrigado pela vossa atenção. Pedro, Sim. aqui a Vera, se me permitem, gostava de pedir aos colegas todos que estão a assistir, toda a gente está a assistir, para já pedimos imensa desculpa por tudo o que aconteceu, tecnicamente, mas também gostávamos de vos pedir o seguinte: o Padlet tem muitas questões que foram feitas no início, num formato que não nos permitiu responder, e nós gostaríamos que os colegas que sentiram que ao longo desta sessão, destas 2 horas, não conseguiram obter respostas às perguntas que tinham posto no Padlet, que abram uma pergunta. Por exemplo, eu vou partilhar aqui o ecrã, Pedro. Posso partilhar, sais? Estão a ver o meu ecrã? Sim, Vera. Ok. Então, abrindo aqui, abrindo aqui em baixo no mais, e pondo aqui a pergunta, voltem a fazer a pergunta para nós podermos responder agora no final desta sessão, está bem? Ok. O Paulo também não está a conseguir responder, portanto aproveito eu para me despedir de todos, agradecer a todos a paciência que tiveram com estes problemas técnicos aos quais nós não conseguimos dar a resposta adequada, mas tentámos o melhor possível. Agradecer também aos colegas Vasco, Sandra, da Educação de Adultos, à nossa coordenadora Isabel, Joaquim e ao Pedro, que estiveram da parte do Ensino e Formação Profissional, à Vera Farinha, que esteve da parte do ensino escolar, e ao Paulo, que neste momento não está disponível, ao Paulo e a Célia da equipa de comunicação. Além disso, já temos os links no site. Aqui ao lado temos os links para o acesso aos questionários de avaliação e aos pedidos de certificação, de certificado, peço desculpa, e, portanto, se pudermos ajudar em mais alguma coisa, por favor, ponham no Padlet, que é a nossa única hipótese de responder, tendo em conta que, efetivamente, o Teams crashou, não sabemos porquê. Muito obrigada a todos e até breve. Vera, já agora só mais uma coisa, eu Sim. Vou aproveitar e vou fazer a minha partilha de ecrã para termos também aqui disponível durante uns 5 minutos os QR codes para poderem fazer o registro e a avaliação da sessão, está bem? Obrigada. Nada.